Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, com o título Aprovados por Deus em Cristo Jesus. O texto áureo está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a nossa verdade prática aí diz: o obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que alguém que é aprovado por Deus dentro de um ministério, ele possui aí pelo menos duas características principais. A primeira característica são que os sinais, prodígios e maravilhas acompanham o seu ministério. Isso é um meio de Deus aprovar o ministério. Nós vamos ver que Pedro, quando, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai pregar ali o evangelho àquelas pessoas que estão ali, ele diz que Jesus Cristo, aquele que foi aprovado por Deus, entre eles, com sinais, prodígios e maravilhas, então esse Jesus Cristo é que estava derramando agora o Espírito Santo ali, é que era o Salvador que veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Era o Messias, o prometido de Deus. Então, para explicar para eles que Deus havia comprovado, selado, chancelado, dado o seu selo de autenticidade no ministério de Cristo, ele deu a Cristo sinais, prodígios e maravilhas operados pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo. Nós vamos ver que Paulo também diz aí que o apostolado dele teve como selo, como aí mostra de Deus, como comprovação de Deus, os sinais, prodígios e maravilhas. Então esse é o primeiro sinal de aprovação de Deus para o ministério. Não existe dizer, esse aqui tem um ministério, se ele não tem sinais, prodígios e maravilhas acontecendo aí no seu ministério. Então essa é uma primeira etapa. Essa aí é a primeira confirmação de Deus. A outra confirmação é que o ministro ou o obreiro, ou aquele que lidera, aquele que é chamado para liderar, para ter um ministério, essa pessoa deve estar bem preparada, deve entender corretamente a palavra de Deus e saber transmitir essa palavra. Então o obreiro é aquele que está também bem preparado para responder às pessoas, para orientar as pessoas, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Então essas são as duas comprovações de um ministério. Então, somente através dessas duas coisas que podemos dizer que esse ministério está aprovado por Deus. E aqui, na verdade prática, diz que aquele que realmente tem um ministério aprovado por Deus, ele vai passar por sofrimentos que Cristo passou. Então ele vai ser, muitas vezes, perseguido, né? E Paulo dá o exemplo dele mesmo, dizendo que ele estava passando por cadeias, estava sendo um prisioneiro de Cristo, passando pelos sofrimentos que Cristo passou. Então aí entra a perseguição, tanto dos que estão dentro da igreja, como os que estão fora. Aí entra também as angústias, né? Aí entra aí as orações, entra aí os jejuns, os perigos de morte. Então são as coisas que aquele que realmente está fazendo a obra de Deus, aquele que realmente entregou sua vida a Deus, vai passar por essas coisas. A leitura bíblica em classe está aí em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos ler. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra.
E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então aqui da segunda carta de Paulo, nós vamos falar aí das qualificações de um obreiro aprovado por Deus para a sua obra. Vamos ver aí os tipos de vaso, né? Os vasos para a honra e os vasos para a desonra. Vamos ver aí a diferença entre os vasos que estão aí na casa do Senhor. Então existem aqueles que são para a honra e existem aqueles que são para a desonra. E é como se fosse aí Jesus dizendo sobre aquela parábola, né? E ele diz que existe aí o trigo, mas existe o joio no meio do trigo. Nós não podemos arrancar o joio, porque pode prejudicar o trigo. Então existem os falsos mestres aí introduzidos no meio da igreja, existem aqueles que estão aí transmitindo heresias, mas nós não podemos só lançar fora, não podemos expulsar essas pessoas e de repente aí ocorrer um racha, né, na igreja, perdermos aí tantos outros que às vezes têm comunicação ou parentesco com essas pessoas e vão se perder por causa disso. Então, o que nós fazemos? Nós combatemos as heresias, corrigimos através do ensino da palavra de Deus, oramos, né, para que Deus aí mantenha o nosso ministério e comprove que o nosso ministério é de Deus realmente. Para quê? Para que esses aí fiquem envergonhados, porque eles estão ensinando errado, mas o ministério deles não tem a comprovação de Deus. Então nós precisamos pregar a verdade, ensinar a verdade. Deus vai comprovar com sinais, prodígios e maravilhas o nosso ministério. E quem realmente olhar com sinceridade, quiser realmente ver, ele vai ver que existe a comprovação do verdadeiro, do legítimo evangelho. Já o outro evangelho que está sendo pregado, não existe comprovação de Deus. Não existe sinais, prodígios e maravilhas. É só conversa. Então as pessoas vão perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. E é isso que Timóteo deveria fazer ali em Éfeso. Ele deveria despertar o dom de Deus, o dom do Espírito Santo que estava nele, porque assim a comprovação do seu ministério seria feita diante de todos. Então Deus comprovaria através de sinais, prodígios e maravilhas na vida de Timóteo, que Timóteo que estava certo, estava ensinando o correto, estava ensinando o verdadeiro e legítimo evangelho. Já os outros, como não tinham os dons, como não tinham comprovação de Deus, então eles seriam descobertos como pregando o evangelho falso. A lição aí tem as seguintes partes. Primeira parte, obreiros aprovados por Deus. Tópico 1, pregam e ensinam sem engano. Tópico 2, pregam com pureza. Tópico 3, não buscam a glória de homens. Na parte 2, nós temos aí dois tipos de vasos. Tópico 1, vasos de honra. Tópico 2, vasos de desonra. Quem são estes? Na parte 3, nós temos rejeitando as dissensões e questões loucas. Tópico 1, rejeitando questões loucas. Tópico 2, não entrando em contenda. Vamos então, parte 1, obreiros aprovados por Deus. Tópico 1, pregam e ensinam sem engano. Paulo nunca usou de engano em suas pregações. Diferente de alguns falsos mestres de sua época, que pregavam e ensinavam com argumentos falsos e logro. É preciso ter muito cuidado com os lobos vestidos de ovelhas que andam a enganar os crentes incautos sob a capa de muito espirituais.
Paulo exortava a igreja através da mensagem do Evangelho, mostrando-lhes as verdades desconhecidas. Para os novos crentes, ele tornou conhecido o mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2:2. Paulo era um líder zeloso que levava a mensagem de modo claro, obedecendo à revelação que recebera do Senhor. Aliás, era esse também o cuidado dos demais apóstolos, como está em 1 João 4:6, 2 Pedro 1:16. Então veja que Paulo pregava o evangelho legítimo, sem engano, sem inventar coisa simples, que ele trazia da melhor maneira possível para que as pessoas entendessem o correto. E os falsos mestres vinham com louro, com engano, eles vinham com palavras difíceis, eles vinham como que demonstrando sabedoria humana. E Paulo corrigia isso, e Paulo combatia isso. Hoje nós temos muito isso na igreja. Nós temos pessoas aí que, porque fazem um seminário teológico, de repente acham que são donos da verdade. Pessoas que não são pessoas de oração. Pessoas que não têm dons do Espírito Santo. Não existe confirmação de Deus em seus ministérios. Mas porque estudaram, porque têm os diplomas, porque têm um anel no dedo, acham que são alguma coisa. Estão ensinando coisas contrárias ao verdadeiro evangelho. São pessoas que não jejuam, não gostam de oração e não têm confirmação de Deus em seus ministérios, mas estão se destacando na igreja hoje. Pode ver aí que toda vez, agora todo mês, sai uma Bíblia nova, tradução não sei de quem e tal, dos originais não sei o que, e aí vão mudando os originais e vão vendo mais coisa, vão torcendo a palavra de Deus. Muitas pessoas estão vivendo hoje para si próprios, para o enriquecimento, muitas vezes enriquecimento ilícito, buscam as riquezas, as coisas da terra, não sofrem pelo evangelho. É um evangelho de delícias, de riquezas, de prazeres. Não é o legítimo evangelho. Seus ministérios não são legítimos, não são comprovados por Deus. E cada vez mais são valorizadas essas palavras, cada vez mais são valorizados esses ministérios, cada vez se destacam mais. É a supervalorização do intelectual em detrimento do espiritual. Cada vez mais. Não se desejam os dons do Espírito Santo, se desejam riquezas, glória, honra,